Muito bem. Hoje, dando continuidade a este momento de iniciar os trabalhos de um novo ano, eu vou mostrar a vocês os livros que compõem a meta literária de 2023. E entra ano, sai ano, as pessoas sempre me perguntam a mesma coisa, que é por que eu faço esse tipo de conteúdo em janeiro e não em dezembro, que é quando todo mundo faz. E isso acontece porque em janeiro eu estou de recesso do trabalho, sou professor, e aí eu gosto de aproveitar esse recesso integralmente. Aí se eu tiver que ficar fazendo vídeo de resenha aqui pro canal, isso é uma obrigação que eu, querendo ou não, tenho que assumir, né? Ao passo que se eu fizer agora esses vídeos de meta literária, de melhores leituras, etc e tal, esse é o tipo de vídeo que eu posso gravar em qualquer época do ano. Eu posso ter gravado esse vídeo aqui, sei lá, em outubro e você nunca saberá, né? Exatamente por conta disso, então eu deixo para fazer a meta agora em janeiro e não lá em dezembro, que é quando todos e todas fazem. E eu sempre que falo da minha meta literária, eu digo a mesma coisa, que é, ao fazer a meta, a gente passa por um momento de grandes esperanças, que é quando a gente acha que vai conseguir dar conta de ler tudo e fazer 1 milhão de amigos, tal qual Roberto Carlos, etc e tal. E aí, conforme o ano avança, a gente vai se aproximando daquela consciência das ilusões perdidas, que quando a gente vê que, infelizmente, nem todos aqueles livros foram lidos, né? Aqueles livros que a gente havia planejado. Mas veja bem, eu não gosto de ver a meta como algo engessante. Então, quando eu não consigo ler um livro da meta, não tem problema nenhum. Eu coloco na meta do ano seguinte e tudo bem, né? Que foi o que aconteceu este ano. No ano passado ficou um livro faltando da meta, e daí eu coloquei esse livro para ser lido agora, em 2023, e não vejo nenhum problema nisso. Só que apesar então de não ter essa visão engessante da meta, ou da meta como algo engessante, eu sempre procuro mesmo me ater aos livros que eu separo por uma série de razões, né? Mas enfim, postas todas essas coisas, eu vou começar essa meta mostrando a vocês 2 livros que, de certa maneira, representam essas não leituras que eu havia planejado no ano passado. O primeiro deles é esse aqui, que é o The Twilight Zone, que é um romance da Nona Fernandes, mesma autora lá de Space Invaders, que é um livro do qual eu gosto bastante. Eu vou deixar o link para aquele meu vídeo lá embaixo, caso você não tenha visto. E daí no ano passado então eu falei que eu faria um vídeo aqui sobre o The Twilight Zone. Acabei não fazendo por conta das vicissitudes da vida, porque o ano passado eu fiz a leitura coletiva de 2 romances que foram muito demandantes, que foram lá o Ulisses, o Vida e Destino, e depois o Ulisses. Então assim, né, esse tipo de leitura mais pesada acaba fazendo com que a gente tenha que abrir mão de alguns outros textos, e aí no caso foi aqui o The Twilight Zone, mas não tem problema porque esse ano eu lido com ele. E daí no ano passado, para além da meta literária, eu também planejei ler a obra completa do Lúcio Cardoso, e eu até comecei muito bem. Eu li 9 textos dele, só que aí eu fiz vídeo apenas para 2, porque aí depois começou a loucura de ler Ulisses e não sei o que lá. Só que aí depois eu acabei abandonando esse projeto, exatamente porque eu percebi que se eu continuasse a leitura da obra do Lúcio Cardoso, depois eu ia ficar com muito tempo entre a leitura e a gravação do vídeo, e daí pode ser que eu esquecesse de muita coisa, enfim. Por isso mesmo eu acabei não chegando ao ponto de fazer a leitura aqui do Crônica da Casa Assassinada, que é o romance mais conhecido do Lúcio Cardoso. Mas o importante é que, tão logo eu pensei em fazer aquele projeto, eu vou deixar o link para aquele meu vídeo lá embaixo, para você saber um pouquinho mais, porque naquele vídeo eu falo um pouco da obra do Lúcio Cardoso, de como a gente pode enxergar essa obra no panorama da literatura brasileira do século XX, enfim. Mas o fato é que, tão logo eu planejei fazer aquele projeto, eu também já tinha uma coisa muito clara na mente, que é fazer a leitura conjunta aqui do Crônica da Casa Assassinada. Então, eu sempre costumo fazer 2 leituras conjuntas por ano, né? Uma no primeiro semestre e uma no segundo. Então, muito provavelmente este ano nós vamos ler aqui, juntos e juntas,
o Crônica da Casa Assassinada, nesta edição que me foi enviada pela Tarsila, do canal Ratatá. Se você não conhece, você não sabe o que você está perdendo, então já agradeci antes, mas agradeço aqui novamente. Muito obrigado pelo envio, Tarsila. Agora, finalmente, eu vou chegar aqui a este livro. Enfim, então, esses dois textos, de certa maneira, eles ficaram sobrando do ano passado. E aí, para quem já assistiu a vários vídeos de meta literária aqui do canal, sabe que eu sempre tenho alguns autores que eu coloco na meta, porque eu sei que, de uma maneira ou de outra, eu vou acabar lendo alguma coisa deles. E o primeiro desses autores é o Henrique Villamatas, que aparece aqui com este livro de contos chamado Filhos Sem Filhos. O Villamatas, ele é um autor que sempre escreve a partir de pressupostos intertextuais, então ele sempre cita vários outros autores em seus textos, enfim. E pelo que eu entendi, o projeto por trás desse livro de contos aqui tem alguma relação com a obra do Kafka. Então, vou descobrir isso em breve. Outro autor que sempre aparece por aqui nessas minhas metas literárias é o Roberto Bolanho. E neste ano eu pretendo ler aqui O Espírito da Ficção Científica. Não sei do que se trata, mas é um título que sempre me chamou bastante a atenção. Então agora, em 2023, eu vou ler este livro, fazer vídeo para vocês. Eu já pretendia ler esse livro no ano passado, mas aí no ano passado eu li o Estrela Distante, que é um outro romance do Bolanho, que é uma continuação de um livro dele que eu havia lido no ano anterior. Então agora, finalmente, chegamos aqui ao Espírito da Ficção Científica. Aí já é o quarto ano em que eu leio um livro da Ariana Harvix, que é uma autora contemporânea argentina. Nos últimos 3 anos eu li os livros da trilogia da Paixão dessa autora, que foram publicados aqui no Brasil pela editora Instante, e que são lá o Morra Amor, Precoce e A Débil Mental. E agora em 2023 está aqui na minha meta o Degenerado, que é um romance dela que não faz parte desse projeto estético desses livros anteriores que eu acabei de citar. Então vamos ver como será aqui essa narrativa, que pelo que eu vi também é uma narrativa bem densa, sobretudo pensando em alguns temas que são abordados. Enfim, eu procuro não saber muito sobre as obras dessa autora, mas ainda assim, só de ler aqui a gente já tem uma vaga ideia do que está por vir. Outra autora que eu sempre coloco na minha meta literária é a Virginia Woolf. Eu sempre leio pelo menos um livro dela por ano. E agora em 2023 eu pretendo ler aqui Os Anos, que é um livro relativamente grande dela, né? Tem 518 páginas. Então, talvez esse seja um bom livro para, sei lá, para uma leitura conjunta também. Não sei, ainda estou pensando. Então, Virginia Woolf aqui, mais uma vez, na meta literária. E outro autor que sempre está na minha meta literária também é o Yasunari Kawabata, meu autor japonês preferido, né? Até porque é um dos poucos que eu li. E ele aparece agora em 2023 com Mil Tsurus, que é um livro que eu comecei a ler em 2020, só que aí por conta da pandemia, não sei o que, blá blá blá, eu acabei abandonando essa leitura com muito peso no coração, e agora finalmente eu vou voltar a essa obra. Aí agora eu vou mostrar alguns livros que eu resolvi ler em 2023, resolvi colocar na minha meta literária de 2023, e alguns deles eu recebi no fim do ano passado. Então tão logo eu recebi, eu já falei, não, esse daqui vai para minha meta de qualquer jeito. Enfim, o primeiro desses livros foi o último livro a aparecer na meta literária. O que acontece foi o seguinte: um pai de um aluno chegou na escola perguntando quem tinha sido o professor que passou uma animação chamada Planeta Fantástico para os alunos. E esse professor era eu. E assim, eu sempre tive muito problema com pai de aluno. E daí, na hora que eu ouvi o pai reclamando, perguntando quem tinha passado, eu já comecei a recapitular na minha mente qual poderia ser o trecho problemático aqui desse livro que levou o pai a reclamar. Fui conversar com o pai e, na verdade, eu fui positivamente surpreendido. Por quê? Porque o pai, na verdade, ele foi me dizer que desde que eu passei esse vídeo para a sala do filho dele, né, essa animação,
E eu passo essas animações sempre que eu falo sobre algum conceito literário mais complexo, eu acabo passando aqui para exemplificar melhor. Ao invés de eu passar um texto, eu passo um filme, uma série, sei lá, um capítulo de série, porque aí fica uma coisa mais visual. Mas enfim, ele foi me dizer que desde que eu havia passado o Planeta Fantástico para o filho dele não falava de outra coisa, ficou obcecado por isso, fez ele comprar o DVD, ficava pesquisando sobre esse filme na internet, enfim, etc, etc, etc. E esse filho descobriu que há um livro no qual a animação se baseia. E eis que esse menino leu esse livro, e o pai disse que ele leu assim 4 vezes, o que eu achei impressionante, porque é muito difícil você ver um adolescente lendo 4 vezes o mesmo texto. Ou pelo menos eu não me lembro de nenhum outro aluno que tenha feito isso, ainda mais por conta própria. E daí então esse menino ficou tão agradecido que resolveu me dar esse exemplar do livro no qual o Planeta Fantástico é baseado, porque essa é uma das minhas animações favoritas. E daí esse menino foi e me entregou este romance chamado O Mundo dos Drags, que é um romance de ficção científica do Stéphane Voul, que é um autor francês. Esse daqui é um pseudônimo. Enfim, fiquei muito interessado. E aí eu falei para esse aluno que eu iria dar um jeito de encaixar esse livro aqui nas minhas próximas leituras, então cumprirei essa minha promessa e já coloquei ele na minha meta literária, mesmo porque, não sei se já percebeu, mas eu não tenho o costume de ler ficção científica, então com esse livro aqui eu acabo mudando um pouco isso. Outros livros que eu recebi no finalzinho do ano passado e já resolvi colocar na minha meta literária foram O Bom Filho, dessa autora sul-coreana chamada Yoo Jong-jong, ou algo do tipo. Enfim, como eu disse antes, no que se refere à literatura japonesa em específico e à literatura oriental de maneira mais abrangente, o Kawabata é o único autor que eu leio com certa regularidade, mas aí eu já estava de olho há um certo tempo neste livro aqui, por conta de alguns detalhes que eu fiquei sabendo da trama, fiquei muito interessado, e daí então recebi de presente no fim do ano passado, já coloquei na minha meta. Também recebi no finalzinho do ano e já coloquei na meta aqui o Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios, da Diná Silveira de Queiroz. Gosto muito dessa autora e fico imensamente feliz em saber que ela está sendo redescoberta agora, né? Graças ao empenho, principalmente aqui da editora Instante. Então, quando eu ganhei esse livro, eu já falei, não, vou tentar ler ele também no ano que vem. Daí eu falei, por que não colocá-lo na meta, não é? O mesmo se aplica aqui a este Mandíbula, da Mônica Orreda. Uma coisa muito engraçada. Esse livro foi uma inscrita que me enviou, e daí ela sempre me pergunta de livros relacionados à literatura latino-americana. Enfim, eu falo para ela, olha, eu não sou um especialista nisso, eu estou começando, estou aprendendo também agora a ler esse tipo de texto. Daí ela leu esse livro, gostou muito e acabou me enviando aqui este exemplar que era dela mesmo, né? Então, enfim, por conta da propaganda que ela me fez, eu resolvi já colocar esse livro na minha meta literária. E aí, por último, mas não menos importante, quem acompanha este canal há algum tempo deve ter percebido que nos últimos anos o meu interesse por questões ligadas ao diabo e a pacto fáustico, etc., aumentou consideravelmente. E por isso, eu cheguei até a fazer um projeto de leitura, assim, um projeto de perder de vista sobre esse tipo de literatura, mas esse projeto ficou meio pausado, digamos assim, nos últimos tempos, e aí eu resolvi retomá-lo agora, porque no finalzinho do ano passado eu ganhei de presente este livro aqui, que é o Mephisto, do Klaus Mann, que, para quem não sabe, é um dos filhos do Thomas Mann, lá da Montanha Mágica, enfim. E aí, quando eu recebi esse livro, fiquei muito interessado, né? E lembrei daquele meu projeto, falei, bom, então eu vou colocá-lo na minha meta de 2023. Também é um livro, assim, relativamente longo, não, vai. Ele tem pouco mais de 300 páginas, então acho que nem compensa fazer leitura conjunta dele. Mas se vocês quiserem, digam lá nos comentários. E aí,
já que eu estou falando aqui de pactos fáusticos na família Mann, nada melhor do que ler também aqui o Doutor Fausto, do Thomas Mann, que é um livro que já fazia muito tempo que eu estava pretendendo ler, e daí agora, enfim, vamos ver se eu consigo desencantá-lo. Esse sim é um calhamacinho interessante de se fazer uma leitura conjunta, porque ele tem 687 páginas nessa minha edição aqui, então talvez seja uma boa ideia, não sei. Eu já estava editando esse vídeo quando me dei conta de que esqueci de reforçar o seguinte recado. Ao longo deste ano, eu pretendo gravar aí um vídeo e em determinados momentos desse vídeo eu vou ler um poema do Baudelaire chamado As Litanias de Satã. E daí o que acontece? Eu gostaria muito de contar com a ajuda de algumas e alguns de vocês para ler um dos versos desse poema, e o verso é o seguinte: tem piedade, ó Satã, da minha longa miséria. Caso você queira participar desse vídeo, você tem que fazer o seguinte: você vai gravar a sua voz lendo este verso do poema do Baudelaire e vai enviar para o meu e-mail, que eu vou deixar aqui na tela, e você vai enviar esse áudio de você lendo esse verso, tem piedade, ó Satã, da minha longa miséria, até o dia 9 de fevereiro de 2023, certo? Eu entendo que nem todo mundo vai querer, porque afinal de contas, né, se você aí é uma pessoa cristã, muito provavelmente você pode ficar um pouco constrangido, constrangida, incomodado, incomodada em ler esse tipo de coisa, né, ou pelo menos em falar esse tipo de coisa em voz alta, mas ainda assim, para você que não se incomoda tanto com isso, fica aí esse meu convite, porque eu preciso, ou pelo menos eu gostaria muito de contar com a ajuda de 665 pessoas para fazer a leitura desse verso comigo, tá bom? Então é isso, voltem aí ao vídeo e até mais. Digam lá embaixo nos comentários qual é o outro livro que vocês querem ter aqui, como essas leituras conjuntas. Digam lá embaixo também quais são as suas metas literárias agora para 2023, como você lida com essas metas, enfim. Enfim, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você possa e queira contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você pode fazer isso entrando em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você aí que quer fazer isso, mas não pode financeiramente, basta que você mostre para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.